Bom dia, meus queridos, minhas queridas, irmãos, amigas, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, meus queridos, essa frase não sai da nossa boca, a gente fala mais uma vez, porque mais uma vez é um grande privilégio de Deus que Ele nos dá, que Ele nos deu, para podermos estar aqui mais uma vez juntamente com você. E você faz parte desse grande privilégio de Deus, dessa coisa maravilhosa que é a qual Ele nos proporcionou nesse dia 5 de setembro de 2023, nessa terça-feira zona abençoada, de glória, de maravilha. E eu e você só temos que ser grato a Deus pelo que Ele é. E a gente tem que servir a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que governa o céu, a terra, o mar, todas as fontes das águas e tudo que neles há. É esse Deus lindo que nós devemos sempre confiar e acreditar que Ele está acima de tudo e de todos. Ele está nos abençoando, abençoando a nossa família. E nesse dia, mais uma vez, que eu e você possamos passar esse dia, um dia abençoado por Deus, debaixo da proteção de Deus, e que o Senhor nos guarde mais uma vez e nos dê grandes livramentos. E nesta manhã, convido você, meu querido, minha querida, para falar com Deus mais uma vez. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor do céu e da terra, Eterno Santo, soberano, Deus grande, Deus fiel, o Senhor que é o Deus que faz tudo conforme o Senhor quer. É em Ti, Senhor, que nós confiamos. E é a Ti, na manhã desse dia, que eu devo, Senhor, mais uma vez. Eu agradeço a Ti por uma noite abençoada que o Senhor deu a mim, com a minha família, toda a minha parentela. Deus, e eu continuo te agradecendo pela vida dos meus amados amigos, por todos aqueles, Senhor, que apoiam esse lindo projeto Live na minha casa. Eu sei, Deus, que eu não sei me expressar de uma forma que as pessoas agradam, mas eu me expresso da forma que o Senhor coloca no meu coração. E assim, Senhor, vamos prosseguindo falando aquilo que o Senhor nos dê a liberdade para falarmos. E na manhã desse dia, ó meu santo amado, meu Rei da glória, eu, além de agradecer a Ti, Pai, eu quero intercedê-lo, ou seja, continuar intercedendo a Ti pela nossa nação, esse nosso Brasilzão lindo, abençoado pelo Senhor, esse nosso Brasil que é um paraíso, é uma coisa linda, maravilhosa, que a qual o Senhor nos deu esse direito de usufruirmos, Pai, das belezas naturais desse nosso lindo Brasil. Então eu te apresento essa nossa nação, Senhor. Abençoa a nossa nação. Entra, Senhor, na nossa ação, na nossa nação, Pai, com uma ação de cura e de libertação física e espiritual. Deus, liberta a nossa nação, salva a nossa nação. Deus, ministra a tua graça e misericórdia, Pai, sobre a nossa nação. Assim também, Pai, como, meu Deus, as autoridades também. Deus entra com ação de cura e de libertação sobre as nossas autoridades, homens e mulheres, que o Senhor tem levantado nesta nação como autoridade, Senhor, para governar esse lindo país. Deus, entra com ação de libertação na vida de cada um, com a salvação, com a sabedoria, Pai, para que possa ministrar, para que possa administrar, Senhor, essa nação, meu Pai. Deus, no nome do Teu Filho Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, meu Deus, as famílias enlutadas, consola os corações com o Teu Espírito Santo. Deus, apresenta a Ti os pais de famílias, desempregados. Senhor, abre uma porta de emprego e passa com esse pai de família, Deus, para que ele possa trazer o pão, meu Deus, na mesa, no seu lar, para os seus filhos, Deus. Senhor, eu apresento a Ti, meu Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desenganados da medicina. Senhor, meu Deus, Tu pode fazer.
Tu pode todas as coisas e Tu tens suas formas de agir, suas formas de trabalhar, Senhor. Então, Deus, trabalha, Senhor, na vida dessas pessoas, tirando do leito da enfermidade, Senhor, e devolvendo a sua família com muita saúde, Deus, para que possam mais uma vez contar grandes testemunhos que a qual o Senhor tem feito, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua um Deus de milagre, um Deus de maravilha, um Deus que opera em tudo e em todos. E é a Ti, ó Deus, que eu devo. É a Ti que todos os seres humanos devem adorar, chegar diante do Senhor. E assim, meu Deus, abençoa todos nós, guia os nossos passos, nos dando o direito a cada dia de termos a liberdade, Senhor, de proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço. Amém, amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Santo Deus de glória, de vitória, Deus de misericórdia, o autor da nossa fé, o nosso Deus, da nossa salvação, enviou Jesus para nos dar esse direito de liberdade. E você, meu querido, minha querida, está completando hoje mais um ano de vida. Isso é bom demais. Mais um ano de vida, mais 365 dias, gente, é maravilhoso. Você que está completando aí esses dias, você que está fazendo aniversário hoje, eu desejo a você, como sempre, desejo a todos os aniversariantes do Brasil e do mundo, aonde esta live alcançar. Eu desejo, gente, um aniversário lindo, um aniversário cheio de paz, de alegria, um aniversário em que você não vai olhar para as coisas materiais, mas vai olhar para a dádiva de Deus em sua vida, olhar para esses anos de vida que o Senhor te deu. Então, meu querido, minha querida, desejo a você muitos anos de vida, muita paz, muita felicidade, muita alegria. Embora vivendo num mundo tão difícil de se sorrir, tão difícil de se alegrar, mas se estamos com Deus, como diz a santa e poderosa palavra do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você possa ter essa alegria, para que Deus possa te dar força e que você tenha uma autoestima a cada manhã. Que você venha olhar para você e agradecer a Deus por você, agradecer a Deus por você ter vindo a esse mundo e por Deus ter te dado esse privilégio e você está aqui hoje contando com essa grande vitória. Desejo a você muita saúde, gente. O melhor bem que o ser humano pode ter nesse mundo é a saúde. Não existe outro bem maior a não ser a saúde. Então, eu e você temos que estar com muita saúde. E é isso que eu desejo para você, meu querido, minha querida. Muita saúde e muitos anos de vida. E os meus parabéns pelo seu aniversário. Seja feliz com o Senhor. E na manhã desse dia, meus queridos, minhas queridas, vamos, meus amados, fazer uma meditação no livro de Oséias, no capítulo 1 e o versículo 2. Nós vamos fazer meditação do versículo 2, mas a gente vai ler o capítulo todo. Meu Deus, essa missionária lê a Bíblia toda, gente. O que mal faz? Vamos ler a Bíblia. E você que está comigo, que não gosta muito de ler a Bíblia, vamos aproveitar esses momentos que eu fico lendo a Bíblia e vamos aí ler também. Sabe por quê? Porque quando você começar a ler também a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir o prazer de ler todos os dias, de estar todos os dias lendo. Então, meu querido, minha querida, vamos ter esse prazer, vamos ter o prazer de ler. Então, vamos ler no capítulo 1 do livro de Oséias e vamos deixar Deus, o Eterno, falar no nosso coração, vamos deixar Deus dizer o que Ele quiser e vamos também cumprir, não é simplesmente
ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo e não cumpri, não vai adiantar nada. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus e deixar que essa palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Então, Oséias, capítulo 1, glórias a nosso Deus. Ele tem apenas 11 versículos, gente, é muito pequeno. Vamos ler enquanto se pode. Vamos ler enquanto se pode ler. E vamos que vamos aqui, vamos lá. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus, vinda aqui para Oséias. Versículo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomé, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse, põe-lhe o nome de Ló-Ruama, porque eu não me tornarei mais compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Ló-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E disse ele, põe-lhe o nome de Ló-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Que lindo, gente! Palavra de Deus, sempre forte para os nossos corações, sempre nos alertando, sempre nos ensinando. A palavra de Deus, ela sempre nos ensina, nos alerta. A palavra de Deus, ela sempre diz para mim e para você como a gente tem que fazer, como nós temos que agir. A palavra diz, e aqui não é diferente. A gente está vendo aqui Deus falando com Oséias, dizendo o que Oséias tem que fazer para que houvesse salvação, para que Israel se tornasse para ele, para Deus. Deus instruindo Oséias. Glórias ao nosso Deus. Aqui a gente vê uma palavra, e nessa palavra, Deus agora coloca no meu coração um tema lindo que eu possa usar para também falar a alguém e aprender, colocar na minha vida, para que eu venha aprender a ouvir a voz de Deus e a falar e a fazer, praticá-lo, aquilo que o Senhor
nos ensina. Então, o tema para o meu e o seu coração na manhã desse dia é: para ensinar a verdade, Oséias se casa com uma prostituta. Então, gente, isso é complicado. Às vezes você imagina, mas Deus não é Deus? Mas Deus não pode tudo? Mas Deus não faz tudo? Então, é exatamente por isso que Deus faz tudo, que Deus pode tudo, que Deus é o dono de tudo, que Deus tem o controle de tudo. Exatamente por isso que Deus fala para Oséias que ele se case com uma prostituta, porque Deus, ele tem suas formas de trabalhar, mas não é porque Deus faz isso que eu também vou fazer, não é porque Deus agora ordena que Oséias casa com uma prostituta para poder trazer o povo de volta a louvar a ele, a exaltar a ele, a adorar somente a ele, que aí nós vamos fazer. Não, gente, não é isso. É a forma de Deus trabalhar. E só Ele sabe trabalhar. Eu não sei agir assim. Você também não sabe. Então vamos fazer da forma que o Senhor quer. Eu acho linda essa passagem da Bíblia, porque é um ensinamento muito grande para nossas vidas. É um ensinamento assim que Deus traz de uma forma que no início a gente não consegue entender. Mas depois, no decorrer da leitura, e o Espírito Santo também vai agora esclarecendo as nossas faculdades mentais e nós vamos começando a entender exatamente o que Deus quer falar ou o que Deus fala através dessa palavra dirigida a Oséias. Então, eu e você, às vezes nós não conseguimos imaginar, nem mesmo imaginar o que Oséias deve ter sentido quando Deus lhe disse para propor casamento a uma prostituta. Você consegue imaginar? Você já se fez essa pergunta quando você leu essa passagem da Bíblia? Para você conseguir imaginar, meu Deus, o que está acontecendo? Deus agora fala com Oséias para que ele peça uma prostituta em casamento. O que Deus quer fazer com isso? Qual é o ensinamento que Deus quer nos dar? O que Deus quer dizer com essa situação? Então, meus queridos, minhas queridas, nós podemos entender o que Deus quer falar conosco através dessa situação, através desse ensino. Deus, ele queria ali ensinar a verdade para aquele povo. Então, uma forma que Deus usou para ensinar a verdade para o povo de Israel foi fazendo isso. Foi falando com Oséias para que ele pedisse em casamento a uma prostituta. O Senhor Deus, o Eterno, o dono de tudo, ele o instruiu, Oséias, para que se casasse com Gomé. Gomé era uma prostituta, era uma meretriz, era uma mulher que não tinha um valor. Mas Deus, ele sabe trabalhar, gente. Não adianta eu como barro, você como barro, ficarmos interrogando o oleiro, ficarmos interrogando o Criador. Se nós fizermos isso, seremos igual um caco no meio de outros cacos, que não faz diferença nenhuma. Então, gente, isso é lindo demais. Olha só, a fim de ilustrar o adultério, Deus agora fala com Oséias, para Oséias casar com Gomé, que era uma prostituta, que era uma meretriz, a fim de dizer para aquele povo, a fim de que aquele povo entendesse que eles agora estavam em um adultério espiritual. Israel ali, na época, estava em um adultério espiritual. Eles estavam cometendo um adultério espiritual. Eles estavam pecando contra Deus. Estavam fazendo tudo errado. Então, os hebreus foram infiéis a Deus e procuraram outros deuses. Eles estavam sendo infiéis a Deus e estavam procurando outros deuses. Da mesma forma que uma meretriz se encontra com diversos homens, com vários homens.
Então é isso que Deus queria ilustrar ali para aquele povo. É isso que Deus queria ali mostrar para aquele povo. Deus falando com Oséias para que Oséias casasse com a meretriz, casasse com a prostituta, para mostrar para o povo, para o seu povo, que isso estava errado. Eles trocando de Deus, de deuses, procurando deuses para adorar, sendo que o Deus verdadeiro é o Deus que criou o céu, a terra e o mar e todas as fontes das águas e tudo que neles há. Não existe outro Deus, gente, não tem como, não existe outro Deus. Tudo que existe, tanto o mal quanto o bem, foi Deus que criou. Deus criou o mal e Deus criou o bem. E depois Deus deu sabedoria ao homem, deu livre-arbítrio ao homem, para que o homem escolhesse o mal ou então o bem. Para que o homem escolhesse o caminho da maldição ou o caminho da bênção. Para que o homem escolhesse a vida ou então escolhesse a morte. Deus deu livre-arbítrio para o homem, para ele escolher. Então aqui Deus, ele colocou aqui Oséias, como as pessoas sempre dizem, numa saia justa. Colocou Oséias entre a espada e o punhal. Porque Oséias, ele não queria esse tipo de situação. Mas como Deus, o Eterno, falou, ele confiou, ele acreditou. É claro que se Deus falar comigo, não interessa o que ele fala. O importante é que ele falou. E quando Deus fala, ele cumpre, ele está com a pessoa. Se Deus falou para você fazer algo e você às vezes está temeroso, está um pouco com medo, eu quero te dizer, não tenha medo. Faz, porque Deus é responsável por isso. Ele se responsabiliza. Se ele criou tudo, gente, então tudo é dele. Tudo está sobre o domínio dele. Tudo está sobre o controle de Deus. Então Deus fez isso, falando com Oséias para se casar com Gomé, a prostituta, para que viesse ensinar a verdade para Israel. Porque Israel estava trocando de deuses, toda hora adorando um Deus diferente. Então Deus, para agir na vida daquele povo, naquele momento, o que ele fez? Ele deu ali a ilustração. Ele mostrou que Israel estava igualzinho uma prostituta. Assim como uma prostituta, uma meretriz, troca de parceiro todos os momentos, troca de diversos homens para uma só mulher. Ela está sempre trocando, é um hoje, é outro ali, é outro acolá. Então, Deus mostrou que o povo dele da época estava da mesma forma. Estava da mesma forma. E isso Deus estava abominando. Deus não estava nada agradando dessa situação. Gente, como isso é lindo. Olha só como Deus trabalha. Se nós não lermos essa palavra e pedirmos assim uma interpretação do Espírito Santo para nós, que ele venha falar aos nossos corações, nós vamos ficar muito confusos, nós não vamos entender mais nada. Nós vamos orar e vamos dizer assim: ah não, mas Oséias era um homem de Deus, então por que ele casou com prostituta e ainda Deus mandou que ela tivesse filho? Então por que isso? Gente, Deus trabalha, mas não é porque Deus trabalha que ele é Deus e é dono de tudo, que eu e você vamos nos precipitarmos e agirmos fazendo errado. Não, não. Vamos ficar aqui na posição de servo e esperar a segunda ordem, a ordem de Deus em nossas vidas. Vamos esperar a voz do Senhor ecoar na nossa audição e dizer o que nós temos que fazer. É isso, gente. Não devemos ultrapassar os limites. Então, o servo de Deus tem a ver com sacrifício. Tem que fazer sacrifício. Oséias aqui, ele estava se sacrificando. E esse sacrifício foi muito difícil, gente. Que pedido. Que pedido. E quando nós falamos assim, que pedido, e até admirando do pedido, a gente sempre lembra de Abraão. Olha o pedido que Deus fez para Abraão. Abraão, mata teu filho, sacrifica o teu filho, Abraão. Olha só o que Deus fez ali. Que pedido mais difícil para Abraão. Agora pegar o seu único filho Isaque, o filho da promessa, e agora conduzir o seu filho ao Monte Moriá e colocar ali no altarzinho para ser queimado, para ser morto, para ser, gente, sacrificado.
Olha que pedido. Então aqui eu acredito que Oséias naquele momento se sentiu muito, esse pedido foi muito difícil para Oséias. Mas como Deus havia mandado, então vamos. Se Deus mandou, gente, vamos sem medo, porque Ele age por nós, Ele age por nós. Está difícil? Está, mas Deus age por nós. Está doendo? Está, mas Deus sara essa dor. Ah, meu Deus, é tanta aflição, Deus vai resolver. É tanto problema, Deus vai resolver. Ah, mas essa guerra parece que não vai acabar. Entenda que o general de guerra, o Deus eterno, está na frente desta guerra. Ele está no comando e Ele está com você. Ele está comigo. Ele está conosco, gente, nas nossas vidas. Não há por que nós nos desesperarmos. Até porque se desesperarmos, não vamos resolver nada. Então deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Então, gente, esse pedido foi muito difícil para Oséias, mas ele atendeu o pedido. Por quê? Porque todo servo de Deus tem a ver com o sacrifício. Isso significa que abriu mão, Oséias abriu mão. Isso significa abrir mão. Sacrifício, abrir mão das opções pessoais, a fim de guiar as pessoas para onde elas precisam ir. Sacrifícios. Sacrifício. Todo servo de Deus tem a ver com o sacrifício. Isso significa abrir mão das opções pessoais, a fim de guiar as pessoas onde elas precisam ir. Não é guiar as pessoas aonde elas querem ir, é aonde elas precisam ir. Porque muitas das vezes o ser humano guia as pessoas aonde elas querem. Nós temos que entender que a nossa carne, essa carne aqui, nós temos que entender que essa carne, ela só quer as coisas que dá prazer para ela. E nós sentimos sim vontade de fazer alguma coisa. Eu sinto, você sente, todo ser humano sente vontade de fazer algo que para dar prazer à sua carne. Mas só que isso não é bom. Nós temos que entender que nós temos que nos sacrificar a nós mesmos para o nosso próprio bem. Não nos sacrificarmos para salvar alguém, mas nos sacrificarmos para o nosso próprio bem, abrindo mão daquilo que às vezes nós nos sentimos tão bem com aquele algo, com alguma coisa, ou daquela maneira, ou daquela forma de vida. Então, meus queridos, nós precisamos abrir mão das opções pessoais a fim de guiar as pessoas no lugar que elas precisam ir. E guiar a nós mesmos, no lugar que nós precisamos e não no lugar que queremos. Oséias, ele fez vários sacrifícios. Lendo a palavra do Senhor, a gente vê que Oséias, ele fez vários sacrifícios. Mesmo nessa passagem que nós lemos, nós vemos que Oséias, ele fez vários sacrifícios. Gente, olha só, Oséias, olha o sacrifício aqui. Ele foi pedido que Oséias se casasse com uma prostituta. Deus falou, Oséias, você vai casar com essa prostituta e com essa prostituta. Então foi pedido, ali foi um sacrifício que Oséias fez, porque ele ouviu a voz de Deus falando. Foi-lhe pedido para liderar em uma época de rebelião. Agora já pensou? Numa época de rebelião, agora Deus pedir para Oséias liderar. Deus pede para Oséias casar com prostituta, para ensinar a verdade para aquele povo. Agora Deus pede para Oséias liderar numa época de rebelião, onde as pessoas estavam se rebeliando, onde as pessoas estavam a cada dia adorando um Deus diferente. É por isso que Deus pede para Oséias casar com a prostituta. Porque Deus estava falando, olha, povo rebelde, vocês estão rebeldes, mas eu vou aqui ilustrar para vocês o que vocês estão fazendo, eu vou mostrar para vocês o que vocês estão fazendo. Da mesma forma que a meretriz fica com vários homens, se trocando sempre de homem, vocês também estão fazendo. Vocês estão trocando sempre de Deus.
Estão só uma troca de Deus. Hoje serve um Deus, amanhã já é outro Deus, e assim vai. Então Deus, ele mostrou para aquele povo que aquele povo estava errado. E ali era uma época de rebelião. E o que é que Deus faz? Deus agora fala para Oséias liderar esse povo dessa época. Gente, é um sacrifício. Oséias podia deixar tudo. Oséias estava ali, ele tinha livre-arbítrio. Ele podia dizer, Deus, eu sei que o Senhor está falando, mas eu não vou fazer, porque isso não cabe a mim, eu não vou fazer. Gente, Deus, ele nos usa de uma forma inexplicável. Ele trabalha de uma forma que eu não sei trabalhar. Não adianta eu querer me meter na frente de Deus, correr na frente dele e querer fazer, que isso não vai dar certo. Então é melhor Deus fazer, é melhor esperar o tempo de Deus. E se Deus diz faz, então faça. Se Deus diz não faça, não faça. É isso que Deus quer de mim e de você. Então Oséias, ele se submeteu ali vários sacrifícios. Deus pediu para Oséias ter filhos, apesar de sua esposa ausente. Já pensou? Deus agora pede para Oséias ter filho. E cada filho que ele teve, Deus agora ordena a ele, ou fala, diz para ele colocar o nome. É Deus que diz, coloca o nome assim, coloca o nome assim. Vamos ver aqui, o primeiro filho que ele teve. O primeiro filho que Oséias teve, Deus falou para ele colocar o nome de Lo-ruama. Olha só, Lo-ruama, é isso mesmo. Não, o primeiro filho, vamos lá. O primeiro filho, Deus falou para ele colocar o nome de Jezreel. Por que Jezreel? Deus falou, coloca, sabe por quê? Olha só, Deus fala para Oséias colocar o nome do filho, assim esse nome, e depois Deus diz por que ele tem que colocar. Por quê? Olha só, por quê? Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus, ele fala para Oséias colocar o nome do seu primeiro filho, Jezreel, e depois ele diz por que ele tem que colocar. Aí agora ele tem o segundo filho. E Deus agora diz assim, olha, coloca o nome desse de Lo-ruama. Foi uma menina, ele foi pai de uma menina, teve uma filha. Coloca o nome dela de Lo-ruama. Por quê? Porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Deus falava o nome e Deus dizia o porquê do nome. Gente, vai entender isso? Olha como Deus sabe trabalhar. Agora, Oséias, ele tem agora o terceiro filho. E o que Deus fala? Deus diz assim, põe o nome de Lo-ammi. Lo-ammi. Por que esse nome? Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Olha, gente, olha como Deus fala, lindo demais. Olha como Deus nos ensina a falar a verdade em algo que parece que não vai dar em nada. Quando a gente lê essa palavra, parece que não vai dar em nada. Mas quando a gente começa a observar, a gente vê o grande ensinamento de Deus para a nossa vida. O grande ensinamento de Deus para a minha vida. E foi uma forma de Deus usar ali Oséias. Foi uma forma de Deus falar àquele povo rebelde. E agora Oséias se submete a esses vários sacrifícios. Deus falou para Oséias, para ele levar uma mensagem bastante impopular. Gente, isso foi um sacrifício para Oséias. Agora Oséias leva uma mensagem impopular. Ele se submeteu a isso. Foi dito para Oséias ter filhos, apesar de sua esposa estar ausente. Que é o que nós falamos agora. Foi dito para que Oséias viesse a se comprometer em permanecer equilibrado sobre exigências cruéis. Já pensou?
o sacrifício que ele estava fazendo. Esse pedido de Deus para Oséias já foi tão difícil para ele, gente, mas ele fez, porque Deus o ordenou que eu o fizesse para que viesse, para que as pessoas que estavam ali se rebelando viessem entender o agir de Deus na vida deles, que eles tinham que retornar a Deus, que eles tinham que voltar a servir ao Deus eterno. E Oséias foi instruído a viver de forma fiel e consistente em uma situação volátil. É difícil? É. Mas vamos prosseguir, gente. Tem para onde a gente correr? Me explica aí. Me explica se tem para onde a gente correr. A não ser aqui seguir em frente. Xanda, canta, laba, súbia. Eita glória. Tem para onde correr, gente? É Deus. É Deus. Eu não posso correr para a esquerda para me esconder. Eu não posso correr para a direita para me esconder. Eu não posso voltar para trás para me esconder. Eu tenho que prosseguir. E é em frente aqui. É reto o caminho. Não dá, gente. É Deus. Não tem para onde correr. Por mais que as pessoas procuram solução na sua esquerda, na sua direita, quer voltar para trás? Não tem como. Vamos seguir em frente com o nosso Deus. Claro, com certeza, porque sem Deus não tem como fazer nada. Sem Deus não tem como agir, não tem como andar, não tem como se alegrar, não tem como sorrir. É só Deus que faz a gente sorrir num mundo tão difícil desse. Então aqui nós aprendemos e estamos aprendendo com essa palavra a nos sacrificarmos. Para quê? Para o nosso próprio bem. Então, Oséias foi instruído a viver de forma fiel e consistente em uma situação volátil. Porque isso acontece, gente, ou porque isso aconteceu com ele, e acontece também hoje em nossas vidas, em pleno século XXI. Mas por que isso? Porque os servos de Deus, eles perdem. Os servos de Deus perdem seu direito ao egoísmo. O servo de Deus precisa levar em conta a vida de outras pessoas para tomarem decisões. Muitas das vezes nós queremos olhar só para nós. Muitas das vezes nós não queremos olhar as outras pessoas. Muitas das vezes nós não queremos olhar para o nosso próximo. Queremos olhar simplesmente para nós. É nós, e é nós, e é nós. Só queremos suprir as nossas necessidades. Mas o que a palavra está dizendo aqui não é isso. Oséias se sacrificou, se submeteu a vários sacrifícios. Por quê? Para ajudar as pessoas, para que as pessoas viessem reconhecer a Deus como seu Senhor e voltasse a adorar o Deus vivo, voltasse a adorar o único Deus que é o nosso Deus. Então, o servo do Senhor, ou servo de Deus, eles perdem o direito ao egoísmo. Por quê? Porque o servo do Senhor precisa levar em conta a vida de outras pessoas ao tomarem decisão. Eu vou tomar uma decisão, mas eu quero uma decisão que não venha prejudicar as pessoas. E mesmo que as pessoas se sentirem mal, mas que seja uma decisão dentro da vontade de Deus. Existe também isso. Existe também isso. Às vezes eu tomo uma decisão que as pessoas não agradam, que as pessoas vão me aborrecer, que as pessoas vão me odiar. Mas se essa decisão for a mesma decisão de Deus, é para o bem. Olha só a decisão de Deus aqui. Deus tomou uma decisão aqui, falando, mandando que Oséias casasse com uma prostituta. Para que ele pudesse falar a verdade, para que ele pudesse explicar a verdade para a situação daquele mundo que vivia, daquele povo que vivia numa grande rebelião. Porque Deus, ele sabe falar, ele fala as coisas certas. Então, o servo de Deus tem a obrigação de dizer o que as pessoas precisam ouvir e não simplesmente o que elas desejam ouvir. Essa é a verdade. Eu não tenho que falar dentro da palavra de Deus o que as pessoas querem ouvir.
mas o que elas precisam ouvir. A minha fala, eu posso sim falar o que as pessoas querem ouvir, mas quando diz respeito à palavra de Deus, eu jamais posso falar o que as pessoas querem ouvir. Eu jamais posso agradar as pessoas. Não. Eu não quero agradar ninguém falando a palavra de Deus. Eu quero falar o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas desejam ouvir. Hoje, em pleno século XXI, ou seja, há muito tempo já atrás, mas isso ainda continua. As pessoas